Boa noite a todas e todos. Estamos dando início agora a uma live no formato de roda de conversa do CRPRJ, que é sobre psicologia, gênero e masculinidades, a importância de um olhar interseccional. Então, mais uma vez, eu vou dar boa noite à nossa convidada e os nossos convidados. Boa noite às pessoas que estão entrando agora. Eu sou Conceição Gama, sou conselheira do CRPRJ, coordenadora do Eixo de Gênero e Diversidade, que faz parte do Núcleo de Direitos Humanos do CRPRJ. Também sou coordenadora do Subsede Norte-Noroeste Fluminense, que fica em Campos dos Goytacazes. Essa roda de conversa é uma construção do eixo para orientação da categoria. E aí eu vou explicar como é que vai funcionar. Eu peço que todos e todas desliguem os microfones, podem deixar as câmeras ligadas para a gente ver vocês. E os nossos convidados e convidada irão introduzir o assunto e após as falas deles, vocês podem se inscrever pelo chat aqui do Meet ou do Facebook para fazerem perguntas ou comentários. Então, essas perguntas e comentários podem ser feitas por escrito, aqui nesse balãozinho que aparece no Meet, ou pelo chat do Facebook. Mas se vocês quiserem também falar por vídeo, vocês podem colocar o nome e em seguida escrever que é por vídeo, que a gente vai abrir para perguntas e falas após as falas dos convidados e convidada. E esse tempo de fala vai ser de 2 minutos por pessoa. Então, eu agradeço muito a participação dos nossos convidados e convidada. Também agradeço a participação da categoria. Dizer que masculinidade é um tema muito importante para a gente pensar a sociedade, pensar construções sociais, violências e as mudanças necessárias. Então, agora, eu convido a Ramiro. Deixa eu olhar minha cola aqui, gente. Ramiro Gonzalez, que é nosso colaborador do Eixo de Gênero e Diversidade Sexual do CRPRJ e cofundador do grupo Inconformados Psi de acolhimento e reflexão sobre masculinidades. Seja bem-vindo, Ramiro, a fala é sua. Boa noite a todas, todos e todas. Quero agradecer a oportunidade, né, da gente poder se reunir aqui para poder pensar um pouco esse tema, né, psicologia, gênero, masculinidades, e a importância de fazer isso a partir de um olhar interseccional. Eu fico muito feliz do conselho estar se debruçando sobre esse tema, é extremamente significativo, né? De certa forma, a gente vê que outras áreas do conhecimento já estão aí discutindo as masculinidades, a psicologia, nem sempre a gente vê esse debate tão ativo, então acho bem importante que essa iniciativa no CRPRJ esteja acontecendo. E aí agradeço a Conceição, ao Fernando, à Cecília, acho que a gente vai trocar uma ideia legal aqui, né? E acho que mais importante do que falar os meus títulos, o que eu estudo, né? É falar do meu lugar existencial, de onde eu estou partindo para poder pensar a masculinidade, né? Então, eu sou um homem cisgênero, sou gay, periférico, filho de família interracial, tenho uma mãe negra, um pai branco, então todo o atravessamento da mestiçagem, né? E isso faz com que eu me debruce para pensar as questões de gênero, sexualidade e relações étnico-raciais de uma maneira bem específica, né? Não à toa, o meu interesse nesse tema ele é anterior à minha inserção na psicologia. Eu já debati isso dentro do movimento religioso, eu sou um bandista, isso também é importante, né? A religião afro-brasileira, que constitui uma série de elementos para poder pensar essas questões. E quando eu ingresso na faculdade de psicologia, foi justamente na intenção de encontrar um aporte científico para entender as questões de gênero e de sexualidade com maior profundidade. E, infelizmente, o que a gente ainda percebe é que a academia, de maneira geral, ainda está muito tímida no debate sobre essas questões, né? E isso é dos pontos que eu quero trazer aqui para a gente poder pensar, né? E também não é nossa intenção aqui produzir uma verdade absoluta, vamos ensinar tudo sobre o tema, até porque seria muita prepotência da nossa parte tentar fazer isso em 1h30 só. Então, eu acho que esse formato de roda de conversa possibilite que a gente traga alguns holofotes importantes para pensar o tema,
e que coletivamente a gente continue pesquisando, conversando, aprimorando o nosso olhar e as nossas análises para pensar que tipo de contribuição a psicologia pode fazer nesse debate sobre masculinidade, que, no meu ponto de vista, são muitas as contribuições que a psicologia faz já, de certa forma, e que deve fazer ainda mais, né? E aí, como eu sei que na graduação, muitas das vezes, a gente acaba não tendo referências, né? Onde eu começo a pesquisar masculinidade? Quais são os autores e autoras que a gente tem lido para pensar essas questões? Então, eu acho que eu quero começar por esse lugar, né? Acho que vocês podem pesquisar o trabalho do Caio Lemos, um homem trans, antropólogo, que tem um curso de transmasculinidade disponível atualmente. O Lucas Veiga, com todo o trabalho dele da psicologia preta. A Helena Vieira, que é uma filósofa importante, com todo o debate dela de decolonialidade, teoria queer, pensamento da Donna Haraway, história da sexualidade. E também referências que foram importantes para o meu início de entendimento sobre masculinidade, que é o Benedito Medrado, lá com o Instituto Papai, e o Fernando Acosta, que está aqui conosco, com todo o trabalho que ele desenvolveu, né, que é uma das referências para eu poder pensar masculinidades, e hoje convivo com ele, tenho relações afetivas com ele, e isso muito me orgulha, de poder tê-lo na minha rede de afeto. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto, o primeiro holofote que eu quero trazer é que o debate de masculinidades ele precisa ser feito de uma maneira ampla. Assim. A gente não pode pensar que debater masculinidades é falar exclusivamente de violência intrafamiliar ou de violência contra a mulher. Isso é muito importante, sobretudo no contexto brasileiro, com os índices de violências psicológicas, de feminicídio, simbólica, patrimonial. Só que a gente não pode reduzir o debate a isso. Tampouco a pensar que perspectivas de masculinidades estão atreladas a pensar a realidade do homem cisgênero, heterossexual e branco. Né? Nós precisamos ter esse olhar interseccional justamente para poder utilizar a interseccionalidade como uma categoria analítica para entender que masculinidades, no plural, deve considerar uma série de especificidades, né? Sobretudo no Brasil, né? Onde um país que foi invadido e que no evento do colonialismo a gente tem uma produção da LGBTI-fobia, do machismo e do racismo. Então não dá para pensar essas questões de maneira dissociadas. Assim. É preciso que, ao pensar masculinidades, eu considere as especificidades do homem negro, as especificidades dos homens LGBTQIA+, né? As especificidades dos homens com deficiência, dos territórios diferentes, né? Pensar masculinidade da onde eu estou, da periferia do Rio de Janeiro, é totalmente diferente de pensar no interior do Rio ou em outras regiões do Brasil. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O debate ele é complexo, é plural e precisa ser visto dessa forma, porque senão fica muito reducionista, fica muito limitado, né? E aí, a partir disso, né, já que a gente colocou a interseccionalidade como sendo a categoria analítica que vai orientar o nosso debate, quero trazer aqui o que eu, nas minhas pesquisas, na iniciação científica, eu venho percebendo, a dificuldade que tem sido de fazer esse debate na universidade. E, para isso, a gente tem que constatar que a universidade, que a gente tem hoje no contexto brasileiro, ela tem um paradigma de ciência muito colonial, né? Uma perspectiva de conhecimento que está muito pautada exclusivamente, ou no mínimo preponderantemente, nos homens cisgêneros, heterossexuais, brancos, europeus e estadunidenses. Isso faz com que a gente experimente uma psicologia que está completamente desconectada da realidade do contexto brasileiro, né? E que ignora uma série de outros conhecimentos e outros referenciais que são muito importantes para a gente poder pensar as questões de gênero, de sexualidade e de identidade, né? Quando a gente faz essa crítica à perspectiva colonial da academia, a gente não está dizendo que o que foi produzido por homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, europeus, estadunidenses, não serve para nada. Não é sobre isso. É útil e é importante, mas existem vários outros conhecimentos que são tão importantes quanto e que foram excluídos do debate acadêmico, né? O que a pensadora Sueli Carneiro vai chamar de epistemicídio. E se a gente não começa a fazer uma autocrítica a partir da academia colonizada, a gente não vai conseguir ampliar esse debate. Então, a luta antirracista, a luta anti-LGBTI-fobia, para o acadêmico, começa na academia colonizada.
É ali que a gente tem que se debruçar para mudar essa perspectiva e para produzir uma outra experiência, não só visando um atendimento clínico, mas em todas as possibilidades de atuação que nós, psicólogos e psicólogas, temos, né? Tendo em vista que, em todos os casos que nós formos atender, em qualquer contexto, trará os atravessamentos dessas questões de gênero, de sexualidade, de identidade, né? E aí a gente precisa pensar que gênero, né, e masculinidade não é uma questão somente de uma demanda do movimento social, para uma luta de conquista de direitos políticos e sociais, e que só isso já seria muito importante, né? Se a gente for considerar, por exemplo, as considerações e as propostas que estão no CNP, no último CNP válido para esse triênio, a gente vai ver justamente um incentivo para essa aproximação do movimento feminista, do movimento negro, dos movimentos sociais, do ativismo. Então, essa ideia que a gente tem ainda de pensar uma psicologia neutra, uma psicologia que se pretende distanciada, ela não faz o menor sentido, né? A gente precisa apostar numa psicologia da implicação, numa psicologia da afetação, com todo o rigor científico que isso exige, né? É quando a gente sai do paradigma exclusivo da neutralidade, né, dessa suposta neutralidade que a ciência europeia, colonial, tanto defende, a gente não está falando que a gente vai abrir mão do rigor científico, a gente está falando que existem outras perspectivas de ciência, que a gente precisa conhecer e se apropriar, né? E um outro ponto que eu sempre cito, quando a gente começa a participar das rodas de conversa, né, tanto no movimento social quanto nas oportunidades que eu tive de participar em semana de psicologia ou em consultórios de psicólogas e psicólogos que promovem também rodas de conversa, é a gente ter cuidado com a utilização da categoria patriarcado, né? Porque se a gente usa essa categoria patriarcado de maneira universal, dá a impressão que a dominação masculina sempre aconteceu, desde sempre, em todos os espaços geográficos, em todos os tempos históricos. E aí a gente desconsidera uma série de outros referenciais de forma de se organizar a sociedade, né? Como, por exemplo, o Sheikh Anta Diop vai falar de 2 eixos civilizatórios, né? E se a gente fosse debruçar no eixo civilizatório africano, a gente vai encontrar uma série de organizações sociais matrilineares, matrifocais, né? E ali a gente vai ter uma organização social que, inclusive, se a gente for pensar junto com a pensadora Oyeronke Oyeyemi, a categoria gênero nem é a categoria central para fazer a organização social. Nessas sociedades, por exemplo, a categoria importante é a categoria antiguidade. Então, quando a gente começa a se debruçar no pensamento da Oyeronke, a gente começa a ver que o dispositivo binário de gênero, essa forma de pensar homem a partir de um determinismo biológico, que é aquele corpo que tem um pênis, mulher a partir de um determinismo biológico, que é aquele corpo que tem uma vagina, né? A cisnormatividade como sendo algo que é natural, existe desde sempre, não faz o menor sentido. A gente começa a ver que as categorias, a partir de uma ideia de antiguidade, a forma como você entra numa configuração familiar independe disso que a gente chama de sexo biológico, né? Então, a mesma palavra serve para um corpo que tem pênis e serve para um corpo que tem vagina. Então, a diferença lá não está pautada numa configuração atômica do nosso corpo, num aspecto fisiológico do nosso corpo. E é muito importante que a gente se debruce sobre o pensamento decolonial e afrodiaspórico para que a gente, ao pensar em masculinidade, não tenha apenas um referencial colonial, uma perspectiva única lá da ciência hegemônica, né, que é europeia e estadunidense. Uma outra coisa que eu acho que é importante, né, e aqui eu estou trazendo holofotes para depois a gente conversar mais, né? Estou trazendo aqui caminhos para a gente poder já discutir mais à frente. Um outro ponto que é importante a gente levantar para poder pensar masculinidades é a questão da dicotomia radical que existe entre cultura e natureza, né? A nossa ciência ela está sustentada nesse paradigma da dicotomia entre cultura e natureza, né? E isso vai também para o paradigma de sexo e gênero, né? De modo que a gente entende a natureza numa perspectiva ocidental, e aqui eu estou pensando na categoria ocidental de uma maneira geopolítica, né? Alguns países específicos da Europa e os Estados Unidos. Então, essa dicotomia radical e essa forma de pensar a natureza faz com que a gente entenda que alguns elementos eles existem de maneira pré-discursiva,
como se fosse algo que se justificasse em si mesmo e que não tivesse nenhum tipo de interferência da humanidade, né? E essa ideia de natureza, ela na verdade foi forjada na cultura. Então, em última instância, a gente pode pensar que a natureza, ela é uma ficção política que surge na cultura. E da mesma forma, a gente pode pensar as questões de sexo e gênero. Pensar gênero como sendo uma construção social e o sexo apoiado numa ideia de natureza, apoiado numa ideia de determinismo biológico, não faz o menor sentido, porque tanto o sexo quanto o gênero são construções culturais, né? O gênero, ele justifica o sexo, né? Em última instância, o sexo sempre foi o gênero, que é o que a Butler vai falar para a gente, né? Então, isso já faz com que a gente possa pensar masculinidades distanciado da ideia do pênis. Existem corpos masculinos que têm pênis e corpos masculinos que não têm pênis. E isso não está falando de quem é mais homem, de quem é menos homem. Não existe isso. Nós somos plurais, nós somos diversos e precisamos ter essa pluralidade e levar em conta essa pluralidade para que a gente não comece a falar algo reducionista, como, por exemplo, homem é um lugar de privilégio na sociedade, mas para qual homem? Será que ser homem negro na nossa sociedade é um lugar de privilégio? Será que ser homem trans na nossa sociedade é um lugar de privilégio? Será que ser homem gay, periférico, é um lugar de privilégio? Existem vantagens, se a gente for analisar as questões dos homens e as questões das mulheres? Com certeza, né? Mas morrer a cada 23 minutos, que é a realidade de um homem negro no Brasil, não me parece um lugar de privilégio. Morrer a cada 20 horas, que é a realidade da população LGBTQIA+, no Brasil, também não me parece um lugar de privilégio. Então, a gente precisa, sim, pensar essas vantagens que existem entre nós, por sermos homens, mas jamais igualar o homem branco ao homem negro, o homem heterossexual ao homem gay, o homem cisgênero ao homem trans. Então, pela interseccionalidade, a gente consegue pensar essas especificidades sem igualar todos esses corpos, né? Acho que para a gente começar, eu colocaria esses elementos e depois a gente pode ir aprofundando um pouco mais. Obrigada, Ramiro. Como sempre, né, aprendendo. Adoro ouvi-lo. Adoro ouvir todos vocês. Então, agora eu vou convidar para a fala o Fernando Acosta. Ele é um psicólogo pioneiro no atendimento de homens autores de violência de gênero na metodologia de grupos reflexivos. Então, seja bem-vindo, Fernando. A fala é sua. Boa noite a todas, a todos, a todas. Estou feliz de estar aqui na companhia de vocês, né? Ramiro, atualmente parceiro, trabalhando juntos em algumas coisas, estudando juntos. Cecília, né, parceira de longa data. Eu trabalho aí com homens, sobretudo com os homens autores de violência contra a mulher. Conceição, que eu tenho o prazer de conhecer agora, enfim, e a todas e todos e todos que estão participando dessa conversa conosco, né? Assim como o Ramiro, eu vou começar falando um pouco quem eu sou, né? Então, eu sou um homem branco, heterossexual, cis, não tão binário assim, né? Do Pantanal, o que já dá uma diferença, né, entre um homem do Sudeste, né, para um homem do Centro-Oeste. Sou pai de uma filha, tenho uma filha e tenho um filho, e, digamos, incomodado com essa masculinidade hegemônica, branca, hétero, cisnormativa. Eu tenho consciência desde os 14 anos, que foi a primeira vez que eu tive um sofrimento muito grande, exatamente por ter sofrido uma situação de homofobia, né, lá no Pantanal. Bom, importante estar falando desse lugar, porque essa roupa, essa masculinidade enquanto roupa, ela sempre foi muito apertada e foi interessante que tenha sido apertada, não interessante porque eu sofri, mas interessante porque tentei transformar ao longo da minha vida essa roupa apertada, digamos, esse demônio masculino, né, em ações transformadoras dessa masculinidade, né? Então, a primeira vez que eu me deparei assim conscientemente com essas questões, do ponto de vista político,
foi quando eu ainda era do movimento estudantil, e para a esquerda brasileira na época, né, metade dos anos 70 até o final dos anos 70, as questões relacionadas, né, à sexualidade na época, elas não eram discutidas, e quando a gente falava, por exemplo, das questões dos homens gays, né, você era colocado rapidamente de lado. Tentei, nessa época, em 1984, um pouco depois, criar o primeiro grupo de homens aqui no Rio de Janeiro. Esse grupo durou 4 encontros, exatamente porque no terceiro encontro um dos homens disse que ele era casado, mas que ele estava tendo experiência, né, com outros homens, e, evidentemente, no quarto encontro só aparecemos 3 homens. O dono da casa, que não tinha como fugir do encontro, este homem que se declarou gay, né, e eu. E assim o grupo acabou. E eu só pude retomar grupos de homens em 1992. Eu estou contando essa história um pouco para dizer como que isso foi evoluindo, né, e que temos novidades hoje. Novidades essa muito bem encarnada no discurso, na fala do Ramiro. Né? Então, em 1992, no Brasil, 4 homens fazíamos grupos de homens. Né? Aqui no Rio, o Sócrates Nolasco, eu junto com Gary Bacher, e em São Paulo, o Luiz Cuchinir. Esses grupos eles tinham basicamente 2 linhas, né? Eram grupos de saúde sexual e reprodutiva, onde nessa questão você tinha a questão da paternidade como central para os homens, né? E o trabalho com os homens, na época chamado de agressores, né? Que nós, enfim, construindo nova linguagem, transformamos essa nomenclatura e transformamos, então, de homens agressores, como nós entendemos, para homens autores de violência doméstica. Então, homens autores de violência de gênero, né? Colocando essa questão, saindo do campo biopsicológico, né? Para o campo social, cultural, político e histórico. Né? Bom, nessa linha, quando, em 1999, dando um pulo, eu era coordenador do Núcleo de Gênero do Instituto Novo, fizemos uma parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, né? E a Cecília, nessa época, pertencia ao Conselho, né? Começou a nos acompanhar desde então, e nem existia, óbvio, todo mundo sabe, da Lei da Maria da Penha, de 2006, 99, nós não tínhamos Lei Maria da Penha, mas estabelecemos convênios com juizados especiais criminais e começamos a realizar grupo com homens que começaram a ser encaminhados pela justiça por terem agredido mulheres. Digamos que esse processo ele tem um ponto maior, né, que eu acho que é paradigmático, em 2007, quando nós criamos o Serviço de Educação e Responsabilização para Homens autores de violência contra a mulher no município de Nova Iguaçu. Né? Foi o primeiro programa, na verdade, de política pública. Né? Até então, todos os trabalhos com os homens eram por organizações da sociedade civil, né? E não dentro de do poder executivo. Bem, essa experiência foi fundamental porque ela gerou uma série de pesquisas, né, investigação, começou-se a pensar melhor a questão da metodologia, né, como se trabalha, quantos encontros a gente faz com esses homens, né, se esse trabalho ele é um trabalho apenas verbal, se ele é um trabalho terapêutico, né, se ele é um trabalho educativo, se ele é de responsabilização, afinal de contas, o que é esse trabalho, como pergunta a Cecília, vai dizer logo adiante, e se isso funciona. Né? Do nosso ponto de vista, esse trabalho funciona com muita dificuldade, que aqui acho que entra uma questão fundamental, que é o compromisso que o Estado brasileiro, seja o Estado, o governo federal, o Estado, os estados da federação, né? Ou os municípios. Né? O que nós percebemos
que não tem um compromisso do Estado brasileiro com as questões de gênero, né? Já não se tinha em relação às mulheres, continua tendo pouco, se avançou muito, e em relação às políticas públicas do homens, né? Para a redução dessa violência doméstica, menos ainda, né? Nós tivemos uma melhora a partir do momento que esses grupos começaram a acontecer no âmbito da justiça. Então, você teve um compromisso dos tribunais de justiça, através, né, das varas, né, de violência doméstica contra a mulher, mas isso é aquém, né, da necessidade, da demanda, do alto número de violência contra as mulheres, né? Enfim, a gente teve essa experiência, foi fundamental, nós verificamos que não tem esse compromisso do Estado brasileiro, esse é o maior problema, como em todas as políticas sociais nesse país, né? O maior problema para que algo se transforme. Diante dessa percepção e dessa avaliação, nós resolvemos, em 2013, a gente resolveu retomar um ativismo na sociedade civil e eu passei, então, a coordenar uma instituição chamada Espaço Somato, né? Qual é a novidade dos grupos no Espaço Somato? Nesse momento, nós temos 2 grupos funcionando. Primeiro, tem homens ali, não só homens autores de violência contra a mulher, violência essa praticada no âmbito doméstico ou a nível social. Esse trabalho começou com blocos de carnaval do Rio de Janeiro, homens dos blocos que foram denunciados por assédio sexual, né? Enfim, hoje um dos grupos tem representantes de 6 blocos de carnaval, né? Então, você saiu do âmbito da justiça, você saiu do âmbito do Estado, né? A justiça dizia para a gente que a gente só podia atender nas instituições os homens, né? Se tivesse dinheiro do governo, né? Que fossem denunciados pela Lei Maria da Penha, né? A gente sempre achou importante a participação dos homens que procuravam espontaneamente o serviço, porque esses homens serviam como um contraponto para aqueles que vieram denunciados pela justiça, né? E nesse trabalho, então, a gente tem o encontro com esses homens fora, né, do aparato da justiça, fora do aparato do Estado brasileiro, a gente pôde ter uma amplitude de diversidade, né? Diversidade de classe, diversidade de orientação sexual, diversidade de raça, né? Então, na composição hoje dos grupos, nós temos homens que são heterossexuais, homens bissexuais, homens gays, homens trans, homens brancos, homens ricos, homens pobres, né? Então, essa diversidade, esse caldeirão de diversidade, tem demonstrado uma riqueza muito transformadora para a vida dos homens que participam desses grupos, né? Desse encontro, né? Porque não é um embate, a gente não propõe nos grupos um embate, mas desse encontro de diversidade, onde a gente pode ouvir as diferenças e construir, né, com essas diferenças, né, nos encontrando com as diferenças, né, dos outros homens, a gente tem trabalhado esses temas todos, né, machismo, patriarcado, viriarcado, enfim, racismo, pegando o aspecto da negritude, o aspecto da branquitude, da LGBTQI+, fobia, né? E isso tem sido bastante interessante. O que é o que o Ramiro disse que é muito importante de ser ressaltado? O que a gente verifica, a gente já tinha verificado nas pesquisas, eu fiz uma pesquisa em 2003 com o Gary Bacher, sobre violência contra as mulheres, e nessa pesquisa, normalmente, quando a gente chegava nas residências, né, dos domicílios, principalmente da classe média alta e da classe A, eles diziam: o que você veio fazer aqui, pesquisa de violência contra a mulher, sabe? Vai para a favela, isso não existe aqui. Bom, coletados os resultados todos sistematizados, a gente verificou que os homens brancos, ricos, né, heterossexuais, com maior poder aquisitivo e maior escolaridade, praticavam mais violência que todos os homens.
né, contra as mulheres. Praticava tanto a violência física, quanto a violência sexual, com todos os homens, e a violência psicológica, em maior, a taxa era maior, a incidência era maior. Assim, tinha a nível da média, a nível de violência psicológica, você tinha aí em torno de 26%, 27% dos demais homens. E na classe A, você tinha em torno de 38%. E o que a gente verifica? Então, o que eu estou tentando dizer? Que na gênese das violências, seja a violência praticada contra as mulheres, seja a violência que nós, homens, praticamos contra outros homens, tem uma coisa chamada branquitude. Isso é uma novidade nesse sentido para a gente pensar as intervenções e as políticas para atender homens que praticam violência. É importante que nós, homens brancos, que a gente se racialize e que a gente perceba os privilégios, né, dessa branquitude, que é uma branquitude de subalternização, não só de mulheres, como de subalternização de outros homens. Homens pretos, né, homens gays, homens trans, homens bissexuais. Então, a dominação tem um fio comum, né? Nós, comumente, na sociedade brasileira, acredito que as sociedades interraciais, né, multirraciais, na verdade, tem uma crença, se colou na pele do homem preto, das pessoas pretas, a violência, né? Como uma forma, né, de retirar, digamos, do nosso ego ideal, né, a violência que nós, brancos, historicamente praticamos, né, contra a humanidade, principalmente a partir da colonização, né, de todo o processo de invasão, né, que a Europa promoveu no mundo, e nesse caso Portugal aqui no Brasil. Então a gente tem essa prevalência da branquitude como destrutiva, sendo que a nossa crença, no nosso imaginário, a violência está colada na pele das pessoas pretas, sobretudo dos homens pretos. É uma forma de dissociar da nossa própria violência para justificar a violência que nós, brancos, praticamos, através do Estado, inclusive, né, contra os outros homens e as mulheres. Então, inicialmente era isso que eu tinha para falar e a gente vai conversando por aí. Muito obrigado a todos. Obrigada, Fernando. Maravilhoso te ouvir. Agora eu convido a Cecília Soares, doutora em psicologia, pesquisadora e professora nos temas gênero e violências. Seja bem-vinda, Cecília, a fala é sua. Obrigada, Conceição. Boa noite. Eu estou achando maravilhoso estar aqui, né? Esse tema é realmente muito importante e eu fico muito feliz de estar trazendo a minha contribuição. Queria cumprimentar aqui a Conceição, o Fernando, o Ramiro, né, e todas as pessoas presentes. E também, como os que me antecederam, falar um pouco, né, do meu lugar nessa questão, né? Eu trabalho e estudo o tema de gênero e violências desde 1988, quando eu fiz parte da primeira equipe multiprofissional de atendimento a mulheres em situação de violência. Era um trabalho multiprofissional, né, uma equipe, eu era a única psicóloga, e esse trabalho era em complemento ao trabalho das delegacias de mulheres, que tinham recentemente sido inauguradas, né? Não sei se vocês sabem, a primeira delegacia de mulheres do Brasil foi em Minas, em 1985, e em São Paulo também, as duas em 85, e aqui no Rio, em 1986. E durante grande parte desse período de 32 anos, né, o meu trabalho foi voltado exclusivamente para as mulheres. Até que, em 2013, eu apresentei ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFRJ um projeto de pesquisa de doutorado com a ideia de voltar o meu olhar para o homem autor de violência contra mulheres
que, obviamente, eu trabalhando com mulheres durante esse tempo todo, já existia essa questão para mim, né? E já tinha participado de muitas discussões com o Fernando, né? Que eu já conhecia desde o tempo da faculdade, né? Mas vinha reencontrar nessas questões, nesses trabalhos com autores de violência, né? E, mais especificamente, eu tinha interesse de verificar a eficácia desses grupos reflexivos, né, para, de fato, interromper a violência. Então, eu pesquisei os grupos reflexivos para homens processados por violência contra mulheres no primeiro juizado da violência doméstica familiar contra a mulher do Rio de Janeiro. A Lei Maria da Penha traz essa inovação no artigo 45, que permite ao juiz suspender a pena privativa de liberdade e encaminhar os acusados, aliás, não, os condenados para esses grupos reflexivos. Mas a Lei Maria da Penha não diz como devem ser essas intervenções. Então, existe uma variedade imensa, Brasil afora, de intervenções com homens autores de violência, né? Na maioria dos estados brasileiros, o que se faz são intervenções em grupo, com o nome genérico de grupo reflexivo, mas com metodologias diversas e outras diferenças, também como local de realização, dentro ou fora do Tribunal de Justiça, o momento do processo em que o autor é encaminhado, condenado, suspensão da pena, medida protetiva, recomendação. Também existe uma variedade de números de participantes, de número de encontros. Na época da minha pesquisa, só havia no grupo, no primeiro juizado, um grupo de homens condenados. Atualmente, muito recentemente, os homens podem ser encaminhados também como medida protetiva, quer dizer, em outro momento do processo, isso é bastante interessante. E teve uma alteração na Lei Maria da Penha, que inclui no artigo 22, que trata das medidas protetivas. Então, além de afastamento do domicílio, proibição de aproximação da ofendida e das testemunhas, suspensão de posse ou porte de arma, entre outras, atualmente também tem essa medida de comparecimento do agressor, que ainda se chama agressor na lei, né? A programas de recuperação e reeducação, e acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Quando eu iniciei essa pesquisa, eu logo constatei que a avaliação de resultados dessas intervenções é o grande nó. E, por isso mesmo, o título da minha tese, ao final dessa pesquisa, ao final de 4 anos, o título da minha tese ficou Grupos Reflexivos para Homens Autores de Violência contra a Mulher, : Isso funciona? É uma pergunta, né? Porque era a pergunta que todo mundo fazia. Inclusive, quando eu contava para as pessoas, meus amigos, enfim, o que eu estava estudando, todo mundo perguntava, mas isso funciona? E aí, na revisão da literatura, eu encontrei muito pouco material sobre a avaliação dos resultados dos grupos, e quando existia alguma avaliação, era sempre falando da baixa reincidência, né? Quando trazia alguma evidência de resultado, era sempre falando da baixa reincidência. E a reincidência, embora seja um indicador muito importante, ele não pode ser o único, porque é medido exclusivamente por não haver novas denúncias contra aquela pessoa, né? E não pode se concluir que, por não haver novas denúncias, não houve uma nova agressão, né? A mulher pode ter desistido de denunciar, e também o fato de não ter havido uma nova agressão não significa que houve alguma mudança na relação com aquela mulher, né? Então, a minha proposta, sendo a proposta da minha pesquisa verificar os resultados desses grupos, eu precisei ir olhar os objetivos dos grupos para ver se aqueles resultados estavam sendo atingidos, né? E nos documentos oficiais, né, de normatização desse trabalho com autores de violência, um um documento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o outro é uma normatização do atendimento a autores de violência que foi construído coletivamente. O Fernando fez parte, eu fiz parte também dessa discussão em 2008, que foi puxada pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, a SPM.
Os objetivos nesses documentos são conscientização, responsabilização, mudança de atitude e comportamento e cumprimento da medida judicial. Esse último objetivo está lá no documento do Tribunal de Justiça. E é muito louco isso, porque o objetivo é simplesmente o cumprimento da medida, ou seja, o resultado esperado é que esse homem compareça aos outros 8 encontros. Se ele entrou mudo, saiu calado, dormiu o tempo todo, aproveitou, não aproveitou, isso não tem a menor importância. Se ele foi aos 8 encontros, então ele está liberado, né? Então, em linhas gerais, né, na minha pesquisa, o que eu fiz foi escutar esses homens que participaram dos grupos e identificar na fala deles o que o grupo significou para eles, possíveis mudanças na forma de entender a violência, as relações, etc. Eu entrevistei 6 homens, e a gente tinha convidado 24, 12 de cada um dos grupos, onde fomos apresentar a pesquisa. E esse baixo número de homens que se dispuseram a dar entrevista já revelou um pouco da dificuldade da pesquisa, porque por mais que eu dissesse que eu era da universidade, as entrevistas, inclusive, foram no hospital do UFRJ, onde eu trabalho, e a pesquisa não tinha nada a ver com o processo, eles tinham uma postura muito desconfiada, e com razão, porque eles estavam sendo processados, né? Eles estavam fazendo parte, cumprindo uma medida judicial, né? Então, um dos homens, foi muito engraçado isso, que mais expressava, né, os sentimentos do grupo, ele contou que os colegas com quem ele conversou, isso na entrevista, né? Ele foi o primeiro que eu entrevistei. Aí ele falou, não, eu conversei lá com os meus colegas e todo mundo disse que não vem na entrevista porque a senhora não é nada da universidade, que a senhora é do Ministério Público. E ele estava no hospital da universidade conversando comigo, mas ele super desconfiado ainda. E aí ele me mostrou que tinha anotado na agenda o meu telefone, né, que eu tinha dado telefone quando fui apresentar a pesquisa, que ele botou doutora Cecília MP, né? Então, ele dizendo que os outros que estavam desconfiados, mas ele, na realidade, estava muito desconfiado também de mim, né? E o outro falou também na entrevista que uma vez no grupo entrou uma mulher que ninguém apresentou e ficou lá anotando, provavelmente era uma pesquisadora, uma estagiária, e o grupo achou que era uma juíza disfarçada que estava indo lá escutar o que eles estavam falando. Então, essa é uma questão também de qual é o local adequado para esses grupos, porque que liberdade de reflexão uma pessoa pode ter se ela está no ambiente da justiça que está cumprindo uma medida judicial, né? E esse homem que falou da doutora Cecília MP, ele levantou uma outra questão também interessante, que também é uma questão na literatura, né, sobre esses trabalhos com homens. Ele disse que se fossem homens na coordenação dos grupos, com certeza eles se sentiriam melhor e falariam mais. Ele diz que todos os homens se comportavam como anjinhos e depois no elevador ficavam rindo e zoando. E essa é uma questão muito importante, né? E está de acordo, a fala dele está de acordo com algumas pesquisas que colocam como uma condição muito importante para o sucesso da intervenção que os grupos sejam conduzidos por homens. E que esses coordenadores dos grupos também façam um trabalho com eles próprios, coloquem em análise as questões de masculinidade, violência, cumplicidade, relação com as mulheres, né, nas suas próprias vidas, né? E na conclusão da minha pesquisa, é uma loucura eu apresentar essa pesquisa de 4 anos, de 100 e tantas folhas da minha tese em 10 minutos, mas estou indo aqui. E na conclusão da pesquisa, voltando à pergunta inicial, que a pergunta era: isso funciona? A gente tem o seguinte, né? Primeiro, se funcionar for parar de bater, sim, funciona, pelo que a gente viu, né? Existe esse resultado, né? A gente viu que houve uma conscientização, uma mudança de comportamento. O que percebemos nas falas dos homens é que os atos violentos deixam de ser automáticos e naturalizados na resolução de conflitos. Isso tem muito valor, mesmo que seja essa interrupção da violência apenas para não ser processado novamente, né?
Então, tem duas falas que eu destaco aqui, né? Uma do Augusto, os nomes são fictícios, obviamente, que diz assim: a gente vai aprendendo que por causa de uma palavra mais forte, um empurrão, essas coisas, a gente ganha um processo. E o outro diz, o Erasmo diz, a Lei Maria da Penha veio para assustar os homens. Então, realmente teve esse efeito, teve essa consequência, né, de interromper a violência. Se funcionar, né, significa que esses homens tenham se responsabilizado, que era um outro objetivo, né, o de responsabilização, a gente não consegue avaliar, porque não existe na literatura uma definição mais consistente do que é responsabilização, né? E nem de indicadores de responsabilização. Como é que se mede a responsabilização? Então, o que a gente viu assim, mais parecido com responsabilização foi o Cláudio, né, que diz que um dia no grupo, que ele ficava de saco cheio, porque todo mundo, que ninguém assumia as coisas que tinha feito, e que um dia ele fez essa intervenção, que ele falou assim, cara, vamos assumir o que a gente fez, a gente não está errado? Tudo bem, então vamos assumir isso para a gente e tentar resolver da melhor forma. O Cláudio, ele era o nosso garoto propaganda, né? Ele foi um dos homens que demonstram que o grupo reflexivo pode ter um resultado muito interessante, pode funcionar, né? Ele virou fã do grupo, ele deu entrevista para a Globo News, ele falando que o grupo era maravilhoso, que as psicólogas eram nota 10, que ele tinha mudado muito, que estava muito bem, que até o sexo melhorou, que tudo era maravilhoso no grupo, né? E ele foi o único que continuou com a mesma mulher, né? Todos os outros se separaram, e o grupo acontece muito tempo depois do fato que levou esses homens a serem processados, né? Por conta de toda a demora na justiça e por conta de toda a demora de um grupo, de uma fila de espera para participar do grupo. Então, em média, 7 anos entre a agressão e eles participarem do grupo. Então, a maior parte nem quer mais saber da mulher que foi a vítima daquela agressão. E ele continuava com a mesma mulher. Então, talvez tenha uma relação entre o fato dele se responsabilizar e querer mostrar, né, um investimento naquela relação. Né? Tem uma coisa interessante, assim, que também é o que o Cláudio traz: a maior parte dos homens não se responsabiliza, não apenas não se responsabiliza, como não se sente autor de violência, eles se sentem vítima, né? Eles, talvez por isso, né? Se eles não forem vítimas, eles são culpados. Só existe essa coisa polarizada: você é culpado, você é vítima, né? Na justiça. Então, talvez por isso, eles se colocam como vítimas do começo ao fim do grupo, né? Foi ela que provocou, ela é maluca, eu só estava me defendendo, eu é que sou a vítima na história, né? Então, a gente tendo percebido essa mudança no Cláudio e não tendo percebido em todos, né, e também na literatura, nas outras experiências, o que se conclui é que homens autores de violência não formam uma coletividade homogênea, que os efeitos não são os mesmos para todos, né? Para concluir, então, né, no final da tese, fizemos algumas recomendações e sugestões. Uma delas era a realização do grupo em outros momentos do processo, como na medida protetiva, e agora, né, não foi pela nossa recomendação, mas hoje em dia isso já existe aqui no Rio de Janeiro, já existia em outros estados. Sugerimos também uma maior articulação das ações dos homens com as ações com as mulheres, né, porque são caminhos totalmente diferentes e não dialogam. Que o grupo seja integrado a outras ações de enfrentamento da violência, maior atenção ao artigo 8º da Lei Maria da Penha, que fala de políticas públicas não repressivas, pesquisas, campanhas, ações educativas, e que o grupo, isso foi uma sugestão do Cláudio também, né, que a gente pegou. Cecília, está mudo. Voltei? Voltou.
Antes, eu já estava falando isso, antes que o grupo seja antes, que foi uma sugestão do Cláudio, que a gente incorporou, né, que seja antes, a gente entende fora do sistema de justiça, né, que seja na saúde, né, ou em espaços comunitários. A gente sabe que os homens, na sua socialização, não têm espaços, né, como nós mulheres temos, para falar de si, para falar das suas emoções, dos seus medos, das suas dificuldades. Então, eles tiveram esse espaço depois de processados e condenados pela Lei Maria da Penha, né? E era um espaço catártico, né? Eles falavam muito deles como vítima, né? Então, vítimas também disso tudo, de nunca terem tido um espaço para se olhar, para se escutar e para falar, né? E eu acho que é isso, né? Que esses grupos que estão acontecendo, né? Esses grupos para falar de masculinidades, para refletir sobre isso, fora do sistema de justiça, é isso que tem sido feito. E eu valorizo muito, né? Acho que não só para prevenir violência de jeito nenhum, né? Mas eu acho que esse é um espaço em que os homens podem descobrir outras formas de ser homens e realmente desconstruir essa associação naturalizada entre masculinidade e violência. E a conclusão mesmo da pesquisa é isso, que o fim da violência, né, seja apenas um ponto de partida para a transformação real nas relações de gênero. Né? Ok? Muito obrigada, Cecília. E eu sabia que eu esqueci alguma coisa na sua apresentação, esqueci de dizer que você é nossa colaboradora no eixo de gênero e diversidade sexual. E é uma honra para a gente ter você conosco, pensando, refletindo sobre todas essas questões, né? E a masculinidade entra para a gente como um ponto extremamente importante, porque a gente vê como a masculinidade ela é a origem de muitas violências, como foi falado por todos vocês, né? Não só violências contra mulheres, mas violências contra outros homens também. É uma criação extremamente machista dos nossos meninos, né? Então, por exemplo, para uma criança, até uma criança pequena, falar que está se comportando como uma menininha é uma ofensa gravíssima. Como se ser mulher fosse alguma coisa inferior na nossa sociedade, né? Inclusive, os meninos aprendem desde cedo, né? A frase "sejam homens". O que significa essa frase "sejam homens"? Significa não chore, não tenha emoções, não tenha medo, né? Então, rejeitar tudo que tenha qualquer aspecto feminino. A empatia, o se emocionar, falar de sentimentos, intimidade, nada disso é permitido nesse universo da masculinidade, né? Essa masculinidade hegemônica. Agora eu vou ler para vocês algumas perguntas que foram feitas, alguns comentários, e aí vocês fiquem à vontade para falar, mais de um pode falar sobre. E, além disso, convido a quem tá escutando, participando, se quiser se inscrever para fala, para comentário, pergunta, ou colocar suas perguntas aqui no chat, fique à vontade, que o momento é esse. E aí a gente agora vai conversar. Então, aqui, a Marcela Prata coloca assim: como pensar em trabalhar com esse rol enorme das masculinidades aqui trazidas, se ainda é muito tímido o olhar sobre nossa cultura machista? Então, eu passo para vocês essa reflexão. Microfone. Eu tenho uma sugestão, eu não sei o que vocês acham de repente, você ler mais perguntas, porque talvez... É porque depois tem um diálogo, pelo que eu percebi aqui. Ah, entendi, tá. Tá bom. Vou começar, então, pensando aqui junto com essa pergunta, né? Como pensar em trabalhar com esse rol enorme das masculinidades aqui trazidas, se ainda é muito tímido o olhar sobre a nossa cultura machista? Acho que a primeira coisa é que a gente precisa de conhecimento para trabalhar com qualquer coisa na psicologia, né? Eu estou pensando aqui via psicologia, né? Que é onde a gente está. A gente precisa primeiro estudar, se informar, ter conhecimento e pensar junto com todas as pessoas que estão se dedicando a essas pluralidades, né?
A gente precisa entender que o machismo ele não surge de uma essência, ele não surge do nada ao acaso, né? Quando a gente está pensando as estruturas, a gente precisa pensar realidade e produção de subjetividade de maneira indissociável. Então, se eu quero trabalhar com a pluralidade das masculinidades, eu preciso pensar quais são as estruturas, né, que existem no nosso país que produzem modos de subjetivação, né? O que é o machismo, o que é o racismo, o que é a LGBTfobia, o que é a cisnormatividade. Porque se eu nunca estudei isso, se eu nunca me aproximei da compreensão das estruturas de opressão que existem no nosso país e que produzem subjetividade, eu não vou conseguir lidar com a nossa cultura machista e com a pluralidade de masculinidade, né? Então, o que está impedindo o estudo de gênero, sexo, sexualidade e identidade nas universidades, nas escolas, né? O que impede isso, né? A gente tem que olhar para essa questão. Não é que não existe ferramenta, não é que não existe conhecimento, não é que não existe possibilidade. Existe aí um conjunto de forças políticas, um conjunto de forças que estão determinando que as formações continuem pensando as masculinidades de maneira essencialista, a ideia de que o que a Conceição acabou de dizer, né? Todo um script de gênero, todo um conjunto de expectativas que vão criar essa ideia aí de homem de verdade, né? Então, se a gente não tiver condições de lidar com essas correlações arbitrárias que a gente faz, né? De que um corpo com pênis será um homem, vai operar pela masculinidade, será heterossexual. Um corpo com vagina será uma mulher, vai operar a feminilidade, será heterossexual. A gente fica muito limitado, né? E, enfim, então se as graduações, se as formações, se as capacitações não compreenderem que a perspectiva de saúde mental, que a perspectiva de cuidado que está sendo apresentada não atende à pluralidade de corpos, a gente vai ficar realmente impossibilitado de trabalhar essas questões de maneira adequada. Alguém quer complementar? Cecília? Fernando? Senão vou passar para a próxima aqui. Fala, Fernando. Quero sim, quero. Na verdade, eu quero começar respondendo, fazendo uma provocação, né? Ou seja, tentando provocar alguma ação, com a seguinte pergunta: é possível, né? Será que é possível que criar, e é um movimento de homens, né? Porque você tem movimento, né, de mulheres, né? Você tem movimento negro, né? Você tem o movimento de um tipo de homem, que são os homens que são marginalizados, que sofrem violência, que são os gays, né? Os bis e os trans. Será que é possível criar um movimento de homens heterossexuais? Esse movimento tem pauta, né? Qual seria a pauta desse movimento? Né? Então, acho que isso é uma pergunta que eu também estou fazendo para o Ramiro, para a Cecília, enfim, para todo mundo que está aqui participando da conversa, mas tentando dar uma resposta. Eu concordo com você, né, Ramiro, e, enfim, compartilhamos dessa mesma visão, percepção, né, que é necessário esse conhecimento, né? Mas é necessário também que, além do estudo, né, a gente possa provocar no conjunto da sociedade reflexões sobre essa masculinidade. E reflexões não a partir só de teorias, mas reflexões a partir da própria vida, a partir do dia a dia de nós, homens, né? Então, é importante que a gente pudesse desenvolver, digamos assim, uma consciência, senso corporal dos efeitos dessa masculinidade, dos efeitos do machismo, do patriarcado, do viriarcado, da misoginia, né? Do racismo nos nossos corpos. Tanto dos corpos dos homens brancos, como dos homens pretos, como dos homens héteros, bis, enfim, de todas as orientações, né? Então, eu acho que para enfrentar essa cultura machista, né,
e que não é só machista, né? Tem todos os outros ismos que a gente está falando, é necessário que a gente passe por um processo profundo de reflexão, de tomada de consciência, e que a gente perceba o quanto essa masculinidade ela é danosa também para os homens heterossexuais, que são os maiores perpetradores de violências. Eu acho isso fundamental. Enfim, encerrando por aqui. Obrigada, Fernando. Aí aqui a gente tem a presença do nosso presidente aqui do CRPRJ, Pedro Paulo Bicalho, que coloca que beleza de roda de conversa. Obrigada por estarmos juntos aqui no CRPRJ. A Isabela Saraiva coloca que conversa potente e necessária. Obrigada por estarem acompanhando a gente. Aí aqui eu entendi que era um diálogo, né, que aconteceu no Facebook, que começa assim. A Lisiane pergunta: quem educa os homens violentos, a mãe ou o pai? E a Fátima coloca: quem cria os homens? Como aprendem? Quem cria? Normalmente são as mulheres. A Elisiane: nem sempre. Avós, babás, etc. São vítimas de educação machista. Bom, acho que esse foi um diálogo que aconteceu, né? E eu acho que é importante a gente colocar que a criação é um ponto, mas a gente também recebe influência de vários outros lugares. Nós recebemos influências da cultura, da escola, filmes, novelas, músicas, religião. Então, pensar em criação, óbvio, tem potência, mas não dá para jogar toda a culpa, por exemplo, na mãe, mais uma vez, né, a culpa materna. Pensar que esses pais também foram homens que foram educados da mesma forma, a não demonstrar sentimento, a não falar de seus problemas, dores, né? Então, eu puxo o diálogo mais para esse lugar. Cecília abriu o microfone, acho que você quer falar? Não, eu tinha pensado em falar, mas é porque eu estou achando tão interessante escutar. É só isso, né? Que essa culpabilização da mulher, né, por tudo, né? E é claro que é evidente que as mulheres e os homens, todos nós, somos criados nessa cultura machista, né? E que não cabe só a mãe, nem só a família, né? É um peso muito grande da criação das crianças que vem da família, mas, obviamente, tem muitas outras influências, e todas as vezes nas minhas aulas que eu falo disso, né, tem sempre alguém que fala, mas quem cria é a mãe, e tem sempre alguém que fala, mas na minha casa eu já tentei fazer coisas diferentes e que na escola não aceitam. Então, assim, menino que ganha uma boneca e leva a boneca para a escola chama a mãe para dizer que não pode, porque senão ele vai ficar sendo vítima de bullying, porque levou o boneco para a escola, enfim. Então, primeiro isso, pensar que a gente não pode culpabilizar a mulher mais uma vez, né? E segundo, que realmente o mundo é muito mais forte, né? A cultura machista é muito mais forte do que qualquer tentativa individual de uma mãe, de um pai, de uma família de fazer diferente. É muito difícil essa mudança. Posso falar? Eu vou pedir só para você se inscrever, por favor, no chat, porque já tem gente inscrita para eu chamar. Mas aí você se inscreve que eu te chamo logo em seguida. Eu silenciando meu próprio microfone, peraí. Aí, aqui a gente teve o comentário do Alexandre Tirzan, que também faz parte do eixo de gênero e diversidade, CRPRJ. E ele coloca assim: a formação de psicologia tem que abrir espaço para o debate profundo das questões de gênero e sexualidade, de forma a contribuir para a formação de profissionais críticos ao status quo e suas formas de poder e violência. Concordo plenamente, Alexandre. E aí, o Fabiano está inscrito aqui. Fabiano, pode falar, por favor? Pode abrir seu microfone. Ele está aqui, o Fabiano? Ou ele saiu? Acho que ele saiu, né? Eu não estou achando ele aqui, não. Se der, gostaria de falar. Pode falar, Fernando. Então, voltando a essa questão, né, quem cria, né,
né, os homens, e por isso os homens são machistas, é a mãe, quem é que cria, né? Na verdade, criamos todos, né? Homens e mulheres, mães, pais, é o conjunto da sociedade que nos educa a todos, né? Mas se eu fosse botar um questionamento crítico, eu diria que a maior responsabilidade é nossa, dos homens, né? Porque normalmente a psicologia culpabiliza a mãe, né? Sempre a responsabilidade é da mãe, né? As piadas, inclusive, quando se faz terapia, é se referindo à mãe, né? E eu acho que é a mãe porque ela está presente. Então, ela tem o ônus e o bônus dessa presença. E nós, homens, na maioria das vezes, estamos ausentes, né, da criação dos nossos filhos, no trato direto, no cuidado direto com essas crianças, né, sobretudo com os homens. Ou a nossa presença é já bem machista, né, e bem violenta. Eu lembrei da campanha do Laço Branco, né, que surgiu no Canadá em 1989, né, quando um homem de 25 anos invadiu a Escola Politécnica, né, do Canadá, em Montreal, e assassinou 14 mulheres, né? E isso virou uma ação nacional e todo mundo perguntava, né, para os especialistas, mas que mãe este homem não teve? A pergunta era um pouco essa, para ter tanta raiva, assim, né, tanto ódio assim das mulheres. Até que um psicanalista falou, acho que a pergunta é errada, que pai esse homem não teve para que ele pratique tanta violência assim? Então, o que eu estou querendo dizer é que tem a outra face da moeda, e eu acho que tem a nossa ausência no cuidado direto com as crianças, cuidado de afeto, de carinho, de estudar junto, de fazer a comida, de colocar a comida, de dar banho. Não é só o pai que é o pai para a diversão e para o lazer. Eu acho que isso é fundamental para a transformação dessa cultura machista. E acho que a nossa ausência ela é fundamental para a manutenção do machismo e da violência. Obrigada, Fernando, pela sua colaboração. A Nicole Paz está inscrita. Pode falar, Nicole. Então, eu fiquei pensando, eu entendo o que vocês trazem de ter cuidado para não culpabilizar a mulher, no sentido da criação. Acho válido, concordo, mas ao mesmo tempo, acho que a reflexão de vocês não anula a minha, né? Ao mesmo tempo, fico pensando que é importante pensar na responsabilidade da mulher, não no sentido de achar culpados, não no sentido de culpabilização, mas de entender que nós todos temos responsabilidade sobre o machismo e sobre a violência contra a mulher, sabe? Realmente, Nicole, a sua colocação não anula a nossa, nem a nossa anula a sua. Acho que a mulher também, né? É isso, é uma engrenagem, não é uma peça sozinha que vai dar conta disso. A gente, por exemplo, enquanto mãe, a gente pode tentar dar uma educação que não coloque as crianças em caixinhas, né? Que diminua essa rivalidade, por exemplo, na escola, entre brincar meninos contra meninas. Por que meninos contra meninas e não todos juntos, né? Por que dividir brincadeiras entre brincadeiras de menino e brincadeiras de menina? Porque... Só um pouquinho, filho. Só um pouquinho. Por que pensar que o esporte é um local só para homens, né? O futebol é um lugar só para homens e para as mulheres ficam o artesanato, até a área de humanas, né? O cuidar sempre voltado para as mulheres. Porque nas tarefas dentro de casa, né? Os filhos homens muitas vezes não fazem parte de nada das tarefas dentro de casa, e as filhas mulheres, além de cuidar da casa junto com a mãe, tem que cuidar dos irmãos esses mais velhos ou mais novos. Então, nesse ponto, nós mulheres podemos nos implicar, mas é isso, não basta só isso, né?
são todos os outros setores da sociedade que também estão ensinando alguma coisa através da arte, da cultura, enfim, das posições de poder, né, que já foram colocadas pelo Fernando, pelo Ramiro, pela Cecília. Então, eu acho que a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente vai falar de masculinidade e machismo, que não é responsabilidade de uma pessoa só e nem uma mãe não daria conta, né? Por melhor que ela tente fazer essa desconstrução dentro da sua própria casa, existem muitos outros mecanismos que estão ensinando o extremo oposto do que está sendo colocado ali. Desculpa, gente, me deu um soluço aqui. Deixa eu só falar uma coisa rapidamente. Desculpe, Ramiro. Que eu entendo o que a Nicole diz, né, é que nós todos e todas temos que, todos os dias, a todo momento, refletir e desconstruir, né? E prestar atenção nas nossas ações. Então, eu, que sou uma militante feminista, me pego, às vezes, em algumas atitudes machistas, em algumas atitudes racistas, enfim. Eu acho que, nesse sentido, a Nicole tem razão, que não é culpabilizando, mas é mostrando como que, mesmo que uma pessoa tenha ideias muito avançadas e críticas, ela pode estar reproduzindo, né, alguma coisa machista. Eu queria também participar um pouquinho das reflexões aí nesse momento, porque assim, eu gosto muito da Bell Hooks, quando ela começa a falar do pensamento patriarcal, né? E aí ela traz o quanto que esse pensamento ele é forçado a entrar no nosso processo de subjetivação, né? Tem todo um sistema aí de punição que vai vigiando os homens e as mulheres também para que ela se encaixe nesse pensamento patriarcal, né? É claro que o sujeito tem agência, sim, ele tem agência, né? Mas tem todo um conjunto de instituições que não é só a família, mas aí a gente tem a família, a gente tem a religião, a gente tem a escola, a gente tem as instituições de formação que não são só as escolas, as universidades, a gente tem o Estado, os poderes de maneira geral, e tudo isso está implicado no processo de transformação do pensamento patriarcal. Só que a gente tem que perceber que a ciência patriarcal, ela coloca a mulher num lugar de infantilização, de responsabilização, faz parte, inclusive, do script de gênero do pensamento patriarcal, colocar a mulher como responsável por todo o cuidado da família. Então, quando a gente está fazendo essa atenção para não responsabilizar a mulher, a gente está levando em consideração que o pensamento patriarcal e a ciência patriarcal já faz isso a todo momento. Não há aqui uma tentativa de dizer que não existe efeitos do pensamento patriarcal na constituição da subjetividade das mulheres. Só que a gente está dizendo que isso é um pensamento que foi forjado por homens, e aí a gente sabe que homens nós estamos falando, que continua sendo controlado por homens. É só a gente pensar quem ocupa hoje os espaços de poder, os espaços de decisão, os cargos que podem, de fato, pensar numa mudança dos programas de ensino em todas as instâncias, né? Então, quando o Fernando aponta que nós, homens, temos mais responsabilidades, é porque, de fato, nós, homens, estamos muito mais implicados na perpetuação do pensamento patriarcal do que as mulheres que ocupam, dentro desse pensamento, um lugar de inferioridade. Mas, assim, de forma alguma, o que a gente está pensando aqui é contrário ao que você está pensando. Mas esse cuidado é necessário por conta do modus operandi do pensamento patriarcal. Tem aqui a Marcela Prata falando que a prima tentou criar o filho de forma mais ampla e o marido se separou, dizendo que ela seria culpada pela criação de um viadinho. Eu vou usar o termo porque, assim como mulherzinha, viadinho, o viadinho ele causa esse efeito porque justamente está colocando o homem igualando a uma mulher. Então, o sentido ofensivo desse termo viadinho é justamente retirar a masculinidade desse homem para que ele alcance o mesmo nível de uma mulher, que nessa categoria de masculinidade e de machismo, a mulher está num lugar muito inferior, em um lugar para servir o homem. Então, enfim, e aí esse homem, né, que não aceita esse tipo de criação, realmente pode acabar abandonando sua própria família, porque ele também não se sente responsável por esse filho, né?
ele sente que a responsabilização pela criação da criança é da mulher. É parecido com o que a gente estava falando anteriormente, né? Se vocês tiverem alguma colocação sobre isso, mas eu entendo dessa forma. Bom, tem outra postagem aqui que é assim, a Maíra fala, Maíra Rangel. A primeira mãe de toda criança é o Estado. É claro que é necessária a implicação. Os agentes precisam se responsabilizar, mas não podemos esquecer que os sistemas de opressão que reproduzimos são estruturais. As ficções criadas sobre nós são violentas e sutis e precisam ser entendidas também em âmbito de políticas públicas, questões econômicas, etc. A criação de um infante envolve também uma carga histórica, social e política. Isso aí, Maíra. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Dani Miranda coloca a seguinte pergunta: o que vocês pensam sobre a expressão masculinidade frágil? Quem gostaria de responder? Vou começar a pensar aqui, então, já que a gente está tímido. Eu acho que essas expressões masculinidade tóxica, masculinidade frágil, elas são interessantes porque elas produzem efeitos aí, elas são expressões que, de certa forma, trazem mais engajamento, né? Trazem mais pessoas envolvidas para pensar essas questões de masculinidades, né? O único problema que eu acho que existe na ideia de masculinidade tóxica e masculinidade frágil, e eu uso os dois termos, né? Não estou fazendo uma crítica para não usar, porque eu uso, é a gente achar que existe uma essência de masculinidade tóxica, que existe uma essência de masculinidade frágil, né? Mas a masculinidade tóxica é frágil, assim. Ela é extremamente frágil, porque qualquer coisa coloca esse ideal de masculinidade hegemônica em risco. Se faz uma coisa, é menos homem. Se faz outra, é menos homem. Se comporta de tal modo, é menos homem. Então, para sustentar esse lugar violento, e é violento inclusive para o homem hegemônico, cis, hétero, branco, porque tem toda uma restrição de emocionalidade, restrição de afetividade, restrição de diversas questões. E quando a gente fala que existem restrições para os homens, nós não estamos dizendo que eles são vítimas, a gente só está dizendo que o pensamento patriarcal não é bom para ninguém, apesar de produzir privilégios econômicos, políticos e sociais para os homens cis, hétero e brancos. Ele produz, sim, vantagens, mas ele é um pensamento de destruição, de terra devastada. Então, essa masculinidade frágil é o que justifica a masculinidade tóxica, inclusive. Ela só é tóxica porque é extremamente frágil, né? Acho que são termos interessantes, mas o debate precisa ser muito mais aprofundado do que ficar num território de essência disso ou essência daquilo. Uma coisa que... Posso falar? Vou lá, então. Pensando a esse respeito, né, eu sempre, quando me deparo, né, com essa questão que pensa de masculinidade frágil e tal, eu fico pensando assim, o que é forte, né? Fazendo o contraponto, né? Assim, eu fico sempre pensando na vida, né? A vida, ela é intensa, profunda, né? Forte, né? Mas ela é frágil, né? Eu posso rapidamente desaparecer, né? A gente está sendo aí atacado, né? Por um vírus, né? Então, o que é forte nesse sentido? Questionar, né? O que significa ser forte, fazendo um contraponto entre as duas palavras, frágil e forte. E uma coisa que eu penso a esse respeito é que precisa de força, né? Precisa de muita potência para se contrapor a essa masculinidade hegemônica, tóxica. Você precisa ser muito forte para demonstrar sua fragilidade quando essa fragilidade é condenada o tempo inteiro. Né? Se eu preciso de ajuda, né? Homens não se cuidam. Né? Não se cuidam
desde não ir ao médico, não se cuidam no dia a dia da sua saúde, emocionalmente, então, se cuidam menos ainda, né? A gente tem muita dificuldade de acionar as nossas redes de segurança emocional ou segurança de qualquer outra forma, porque isso significa pedir ajuda. Então, se a gente desafia essa masculinidade, mostrando o que a gente sente, buscando ajuda, né? Pedindo, né? Eu que trabalho desde sempre, né? Inclusive no consultório, 80% dos meus pacientes, né? Das pacientes são homens, né? Eu vejo o quanto que esses homens precisam muitas vezes só que você segure na mão, né? Que você coloque a cabeça no colo, né? Que você faça um pouco de maternagem no espaço terapêutico. Isso acontece nos grupos, né? Que você possa acolher um homem que está sofrendo, né? O quanto que tem que ser muito forte para poder tomar essa atitude de se expor. Somos apavorados com a exposição, os homens. Então, acho que, não sei, estou fazendo um contraponto aí, usando a fragilidade, na verdade, como força, né? E não como algo que sucumbe, né? É algo que constrói, que transforma. Obrigada, Fernando. Queria avisar que a gente está nos nossos, eu ia falar 10 minutos finais, mas já foi para 9, 8 de repente. Acho que meu relógio está colaborando de uma forma estranha para o tempo passar mais rápido. Mas aqui eu vou ler o comentário da Thaís Lourenço, que ela diz que já dizia Martim Baró, nosso caminho na psicologia deve ser em direção à libertação. Essas estruturas opressoras adoecem e matam. Ótima conversa e reflexões. Um abraço, Conceição e Ramiro. Parabéns a todos. Um abraço, Thaís. Saudade de você. Obrigada pela sua contribuição. Aí a Mariana Guariento diz: vocês acreditam que houve uma maior procura de homens por psicoterapia de homens? Calma aí. Vocês acreditam que houve uma maior procura de homens por psicoterapia durante a pandemia? Percebi um aumento de busca no meu consultório particular, mas são homens que chegaram quase ao limite do sofrimento antes de pedirem ajuda. Como é que foi para vocês? Fernando faz atendimento, falou que atende muitos homens, né? Você sentiu algum aumento? Olha, eu senti um aumento, não sei, a minha amostra é meio enviesada, né? Ela está viciada, né? Porque os homens já sabem que eu faço grupo de homens, então eles já procuram, né? E também que eu atendo, faço terapia individual, né? Então, que Fernando é o terapeuta que entende de homens e tal. Então, teve um aumento, sim. Mas eu não sei se a minha experiência ela pode ser generalizada. Eu não sei se eu não tivesse esse perfil, que atendo muitos homens, se eu teria notado esse aumento da procura. Não tenho certeza, mas eu posso dizer, acho que é uma boa pergunta para a gente, talvez o conselho verificar, aumentou a demanda, né, de terapia por parte dos homens no período da pandemia? Porque do meu consultório, sim, mas sou suspeito, digamos assim. Aí a Annelise coloca parabéns a todos, excelentes falas. Obrigada, Annelise, por acompanhar a gente. A Marcela coloca obrigada a todos, precisamos de novos encontros destes. Concordo, né? Porque a gente vai falando e vai surgindo mais coisa para falar e um tema vai puxando o outro. Se a gente falar só de criação de meninos, né? A gente ficaria aqui mais de 2 horas tranquilamente falando só disso. Né? O quanto essa masculinidade acaba sendo muito prejudicial aos meninos também, porque a gente pensa muito, eu acho que no contexto geral, né, quando a gente pensa em masculinidades, a gente pensa em machismo e a gente logo pensa em violência de gênero, violência contra LGBT, que tem a mesma origem, né, do machismo. Mas também, como já foi falado por todos vocês, né, acaba sendo prejudicial para o próprio homem hétero, cis, branco. E ele teve uma infância, e essa infância, adolescência e vida adulta leva ele para esse lugar, óbvio que é um lugar de poder, e as pessoas não querem abrir mão de poderes, né? Então também tem essa parte da reflexão.
Aí a Maíra Rangel coloca assim: como vocês percebem a questão do olhar interseccional e de gênero na clínica psicológica? Quem quer responder? Eu quero responder. Ah, o meu filho quer responder, mas eu acho que vocês poderiam responder, porque apesar dele dizer que ele vai ser psicólogo, ainda falta um pouco de estudo pelo caminho. Não, eu vou falar isso. Vou responder aqui um pouquinho com a Mayra, conversar com a Mayra. Como a gente percebe a questão do olhar interseccional de gênero na clínica psicológica, né? Eu acho que uma clínica psicológica que não esteja atenta às questões de gênero e às questões interseccionais, ela produz violência, né? Como eu tenho esse ativismo em relação às questões étnico-raciais e diversidade sexual de gênero, eu recebo muitas pessoas na clínica que são LGBTQIA+, e são pessoas pretas. E é muito comum que essas pessoas relatem experiências dentro de outros consultórios com profissionais que não entendiam nada das questões de raça, de classe, gênero e sexualidade e foram violentados no lugar onde eles deveriam receber cuidado, né? Então, assim, eu acho que é central a gente atualizar a nossa compreensão de perspectiva clínica psicológica, que não dá para pensar algo que esteja fora dos contextos das estruturas, né? Se eu não entendo as estruturas de opressão que forjam o país, eu vou estar nessa clínica psicológica da neutralidade, do distanciamento, e acabo questionando, patologizando, né? Colocando em dúvida a percepção do racismo de uma pessoa preta, a percepção da LGBTfobia de uma pessoa LGBT, enfim, isso para mim não é clínica psicológica, isso para mim é violência que está atuando a partir da psicologia, né? E aí temos o Conselho de Ética. Acionemos. Posso falar um pouco também, né? Assim, eu entendo também, mas que sem esse olhar é impossível uma clínica, né? Ou a clínica possível, se não inclui esse olhar, é a clínica onde você vai reproduzir o machismo, você vai reproduzir o racismo, a LGBTQI-fobia, você vai ser, enquanto terapeuta, enquanto analista, um reprodutor dessas estruturas de dominação, de subalternização, né? Como a gente foi se implicando com as questões raciais, né? Eu, em um determinado momento, eu já tinha atendido pessoas pretas, comecei a achar que eu não podia mais atender pessoas pretas, né? Que todo preto, toda preta tinha que ser atendido por um terapeuta, uma terapeuta preta e tal. Aos poucos eu fui entendendo que uma pessoa branca, um profissional branco, pode atender pessoas pretas, desde que ele se racialize. Assim como, né, um terapeuta heterossexual pode atender pacientes que são bissexuais, que são trans, né, desde que ele aprofunde essa discussão consigo mesmo, que ele saiba, né, como que estruturalmente ele reproduz todos esses ismos, né, através dos privilégios. Porque senão, assim, recentemente um homem preto me procurou, eu falei, mas o que você está me procurando? Eu falei, não, que eu estou fazendo terapia, e na última sessão a terapeuta me disse, mas não sei por que você está tão incomodado assim com as questões raciais, você nem é tão preto assim, porque dentro do colorismo, né, ele é um preto, né, mais claro. Então, ela... Assim, eu falei, mas o que você fez? Né? Você não vai denunciar essa terapeuta no conselho? Esse é um caso de denúncia. Entende? Não dá para... Isso é o quê? Uma profissional que aprendeu essa psicologia branca e que não tem nenhuma crítica em relação às questões raciais que não estão presentes, como o Ramiro muito bem falou, muitíssimo bem no início da fala dele, né? Nossas formações na academia, fora da academia, não passam por esse questionamento. Eu mesmo que coordeno, né, uma formação, é uma tarefa árdua quando eu vejo, eu estou reproduzindo isso no conhecimento, nas falas, né? A sorte que temos pessoas pretas, gays, etc., dentro da formação para nos questionar. Entende? Então, eu acho que não ter essa percepção, não ter essa reflexão, né, de todos esses ismos nos nossos corpos é manter
a dominação. Excelente, Fernando. Nós chegamos ao fim da nossa roda de conversa. Quero agradecer muito a presença de todas e todos vocês. Nossa, tem um comentário enorme aqui, eu não sei se dá tempo de ler. Eu vou ler, se acabar, vocês já sabem o que aconteceu. O Adriano coloca que crê que deveríamos quebrar esse modelo de homem universal que não existe, esse homem cis, branco e hétero, sair dessa caixa e abrir mão dos privilégios, e para nós, homens brancos, nos reconhecermos machistas é abrir mão desse lugar de poder. É verdade. Fazer uma grade nas academias sobre estudos de gênero se faz mais que urgente. E é sempre bom lembrar aos fundamentalistas religiosos que não existe psicologia cristã. Excelente, verdade. Fabiano, excelente colocação. Eu acho que assim a gente finaliza, agradecendo mais uma vez a todas e todos que estiveram aqui com a gente. Então, um abraço e até a próxima live ou roda de conversa, enfim, ou quando a gente puder se encontrar presencialmente. Obrigada.